pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo em Dobro. Caso você não me conheça, eu sou Luísa Mainardes, apresentadora e produtora desse programa, junto com a Josiane Hitz, que coordena todo o estúdio aqui. E quem tá operando pra gente hoje é o Franklin de Freitas. Bom, caso seja sua primeira vez escutando a gente, saiba que a gente tá em vídeo lá no YouTube e também em áudio no Spotify, Amazon Music e Google Podcasts. Então a gente tá onde você quiser pra você escutar a gente, tá bom? Então hoje a gente trouxe duas figuras aqui muito conhecidas daqui da cidade e também do Brasil para falar sobre moda, estética, beleza, autoestima, muitos temas importantes. Então primeiro a gente está aqui com a comunicadora de moda e estrategista digital, Guide Menilek. Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada pelo convite. Estou bem empolgada em participar aqui desse bate-papo. Perfeito. E para completar a mesa de hoje, a gente trouxe o criador de conteúdo, dançarino e cabeleireiro, Denis Sloboda. Bem-vindo! Olá, gente. Muito obrigado. Um prazer pelo convite. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer uma conversa com vocês. Vai ser ótimo mesmo. Então, para começar, eu queria conhecer um pouquinho de vocês antes da internet ou antes de vocês serem quem vocês são hoje e no que vocês trabalham hoje. Por exemplo, Denis, você é de Pato Branco, sudoeste do Paraná? Isso, sudoeste, lá do sudoeste. Olha Pertinho só. de Santa Catarina. Pertinho. Uhum. Ah, Eu comecei muito cedo na escola como bailarino, né? Você falou que eu sou bailarino, então eu comecei a dançar com 7 anos. E a arte nasceu comigo no período escolar mesmo. Foi uma decisão que eu tive? Não. Mas, basicamente, no interior a gente não tinha muitas possibilidades. Depois a gente vai falar sobre essa geração, né? A gente não tinha muitas possibilidades de ser artista, né? Eu não conhecia artistas que eu poderia me espelhar, por exemplo, né? Não existiam muitas escolas de dança, não existiam muitos conteúdos, a internet ainda não existia, então a gente não podia consumir muitos conteúdos de dança. E aí eu fui para a área de teatro também, depois fui para a área de circo, e aí aos 14 anos eu comecei a dar aula. E foi uma Super paixão, jovem. super jovem, né? Foi uma paixão da aula. E depois disso eu fiz faculdade de educação física para pegar minha licenciatura, para começar a dar aula. Foi quando eu comecei a alcançar outros públicos, principalmente aqui em Curitiba, que tem um festival de dança de Curitiba, vinha muito para cá. E aí eu descobri, depois de terminar a faculdade, que tinha uma faculdade de dança. opa! Então, aqui em Curitiba. Aí foi quando eu vim em 2014, que eu fiz o Unespar, né? Fiz faculdade de dança, não concluí. Mas aí eu vim pra cá estudar dança. Então, esse é o meu caminho até Aham. Curitiba. Foi através das artes. E quando você chegou aqui, você gostou da cidade? Eu amo Curitiba. Já falei sobre isso. Amo Curitiba. Amo a organização de Curitiba. Acho que isso não muda desde quando eu tô morando aqui. Eu acho bem posicionada estrategicamente no Brasil. Eu acho a vida aqui muito, muito boa. Você tem tudo. E assim, tem calma também, tem parque. O clima aqui eu gosto, então é um lugar que eu gosto muito de viver. Esse clima meio maluco, assim, te agrada? Esse clima meio maluco me agrada, mas eu gosto bastante. Eu acho que a gente tem verão, a gente tem inverno, a gente tem chuva, a gente Todas tem as estações. todas as estações no mesmo dia. Eu gosto Perfeito. dessa vida. Legal. Você falou, né, da dança, da educação física. Uhum. Então, o corpo pra você, assim, o tratamento do corpo, da expressão, sempre foi algo importante pra você? Sempre foi muito. O corpo fala, né? O corpo fala. E eu estudei corpo desde a faculdade de educação física. Antes de fazer educação física, eu fiz 2 anos de fisioterapia, mas não concluí. Então, eu já fui para fisioterapia aplicado no corpo. E depois eu fui para educação física, defendi um TCC sobre dança na escola. E depois resolvi estudar dança na universidade para falar sobre corpos. Então, eu tenho um quesito muito não só estético com o corpo, sabe? Uhum. Todo funcional, assim. Eu vejo o corpo de uma outra forma. Eu achei Perfeito. muito legal ouvir a história, porque eu conheço o conteúdo do Denis, né? E Aham. ele dança, né? Sim. E eu sempre fico, olha como ele dança bem. Meu Deus, eu nem sabia que você tinha tanta conexão com a dança assim. Às vezes as pessoas veem, por exemplo, a gente sabe que o TikTok foi muito popularizado como uma rede social das dancinhas, né? E eu conheço muitos influenciadores que dançam realmente somente depois que conheceu o TikTok. Então, eles não tiram lugar de quem trabalha com isso. Eu também tenho essa crítica com alguns bailarinos que eu já trabalhei, que tem esse super preconceito do tipo, lá não é lugar para você criar conteúdo. Não, lá também é um lugar para você criar conteúdo. A gente tem que estar em todos os espaços. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque acho que a dança também é comunicação. Então, quando eu danço, eu quero comunicar além
de apenas fazer um movimento. E eu acho que eu consigo fazer isso porque Consegue, eu dancei. sim. Eu dancei profissionalmente aí, desde quando eu vim pra Curitiba, eu dancei profissionalmente uns 6 anos, né? Depois que eu parei. Mas eu danço desde os 7 anos, então é uma paixão mesmo. Muito legal. Que legal saber disso antes do Denis ali que a gente Isso. vê na telinha, né? Isso. Bacana. Eu comecei muito cedo. O meu primeiro vídeo foi no YouTube, há, sei lá, 13, 14 anos atrás, no tempo dos tutoriais, e foi fazendo tutorial de dança. Então, se vocês colocarem no Google, no YouTube, Denis Loboda dançando, vocês vão ver tutoriais meus de 13, 14 anos atrás, assim, ensinando dança no YouTube. Então, já gostava. Que legal, que legal. E você, Guide, nasceu aqui de Curitiba? De qual região da cidade você é? Eu sou de Curitiba, sim. Nasci num bairro mais distante, assim, nasci lá num Bará. Olha só. Então, cresci nesse bairro que é longe do centro, né? E é toda uma outra estrutura também de crescer num bairro assim. Mas eu sou apaixonada pela cidade. Hoje eu moro mais perto da Praça do Japão. Então, eu tive a experiência de conhecer alguns lugares, né? De morar na mesma cidade de jeitos diferentes. Mas sou uma curitibana apaixonada por Curitiba também. Que legal. E pretende ficar? Pretendo, aham. O que te faz ficar aqui? Eu adoro o clima maluco da cidade. Ok. O meu conteúdo, principalmente, é sobre moda, né? Com que eu trabalho. E eu sempre brinco que a minha especialidade é aprender a se vestir em Curitiba, que vai mudar a temperatura do dia, Sim. durante o dia várias vezes. Eu falo assim, eu não vou morar aí no Rio de Janeiro. Aonde que eu vou colocar meus casacos? verdade. Não tem Exatamente. como. Eu Aqui a adoro gente me tem- vestir em aqui a- camada, verdade. sabe? A gente tem que colocar camada, tem casaco lá. Não, eles não usam casaco, não. É um desafio, mas é um desafio bom. Exatamente. E eu gosto muito daqui, que eu vejo muita oportunidade na cidade. Eu vejo bastante gente que acaba abandonando Curitiba quando consegue um destaque, né? Vai para outra cidade maior, tipo São Paulo. Mas eu ainda quero conquistar muita coisa aqui na cidade. Eu acho que a cidade merece que a gente fomente a criatividade e é preciso ficar aqui, então. Com certeza. E quem que era a Guide antes da Guide fashionista? Você já tinha um apelo ali pra comunicação? Como que Sim. foi essa trajetória? A minha formação é em publicidade, então é daí que vem essa coisa mais criativa, mas eu nunca tive muita conexão com a moda, assim. Eu até gostava um pouco, mas achava que era bobeira, não vamos dar bola pra isso não dá dinheiro, isso não serve pra nada. Então eu ficava assim, não vou fazer nada sobre isso. E me formei em publicidade. Então, eu trabalhei durante 10 anos na área como designer de interface, sempre focada bastante para criação digital. Então, desde o começo na faculdade, né, há mais de 10 anos atrás que eu me formei, então tava começando essa coisa de internet, fazer Verdade. site, e eu sempre fui muito nerd. Sempre fui de pesquisar e aprender as coisas, então eu fazia site quando ninguém sabia fazer site. Olha só. Eu era a menina dos sites das agências. E daí cá estamos, né, agora sendo a menina da internet. Perfeito. Já desbravando, já quando tudo era mato, literalmente. Exatamente. Literalmente não, né? Mas tudo bem. Então, uma coisa que me chamou atenção é que vocês têm idades parecidas. Sim. E então, vocês são da mesma geração, né? Geração Y, Millennial. E antes da gente vai falar da internet, porque a gente vai falar muito sobre internet aqui. Eu Uhum. queria saber algo que vocês sentem falta da era pré-internet. Você, Denis. Esse tempo atrás eu tive em Lisboa. E aí eu fui no Jardim Botânico de lá, né? Tentei ver como é o Jardim Botânico. Gente, me deu uma saudade de subir em árvore. Que é uma coisa que, assim, eu não vejo criança brincando em árvore hoje. E, assim, na minha avó tinha umas árvores gigantes. A gente subia, tipo, Altão, aham. fazia balanço. Então, me deu uma saudade misturada com uma nostalgia, assim. Eu acho que, não sei como era aqui em Curitiba, mas como você cresceu num bairro, eu cresci num bairro em Pato Branco. Então, eu tinha muitos primos, a gente ficava brincando na rua até tarde, fazia jogos, pulava tábua, sabe? Brincadeiras que trabalham também essa questão corporal. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai sentir falta daqui a um tempo, assim, que as crianças não vão ter esse acesso. Outra coisa que eu também acho é o contato com os animais. Por exemplo, eu tinha contato com todos os tipos de animais. Vaca, galinha, cachorro, gato, cavalo, tudo da minha avó tinha. E hoje eu vi um vídeo esses dias das crianças, a primeira vez, vendo, tipo, uma vaca com 12 anos. É uma coisa meio absurda, assim, sabe? Como que a gente vai estar daqui a um tempo, Um pouco sabe? assustador Pouco também. E um assustador. pouquinho uma saudade do que nunca viveu, assim, no caso, para as crianças, né? E assim, eu vejo que, por exemplo, a gente é de uma geração, a millennium. Meu irmão tem 20 anos e já é uma coisa completamente diferente. Sim. Por exemplo, também ele não tem acesso a coisas que a gente teve, assim, e são só
10 anos de diferença, assim, sabe? Então, eu acho que é isso que eu sinto falta, assim. Subir em árvore, pra mim, é algo que é corporal também. É tipo, se você colocar hoje pra subir numa árvore, eu consigo subir tranquilamente. Porque eu fiz isso muito quando era criança. Que legal, que legal. É uma coisa que eu não imaginava que você ia falar. Eu adoro. Fiquei impressionada. E você, Guide? Eu brinquei bastante na rua também, acho que esse benefício de ter crescido no bairro, né? Mas não sinto tanta falta disso, não. O que eu sinto falta é de sair da internet. Certo. Porque, assim, eu sempre fui bastante conectada. Meu pai também trabalhava nessa área de comunicação. Então, assim, muito cedo eu tive um computador. Muito cedo eu tive acesso à internet. Mas eu amava também a hora de entrar e sair da internet. Porque a hora que eu saía, saía lá offline e ia viver a vida offline. E hoje eu percebo que eu não saio da internet. Ela tá o tempo todo na minha mão, o tempo todo aqui. Então, o que eu sinto falta naquela época é de sair da internet. Eu faço esse exercício de sair da internet. Eu Então, tô por começando exemplo, agora. eu estive agora viajando com os meus amigos em Gramado esse final de semana. E eu esqueci que eu era criador de conteúdo. Por quê? O público, ele quer saber onde você tá, o que você tá fazendo, o que você tá comendo, com o que você tá vendo, o que você tá produzindo, ver com os seus olhos. E às vezes eu esqueci, nossa, meu Deus, eu tenho que produzir um conteúdo aqui. Então, o exercício que eu te faço, que eu te falo, busque pessoas que te tiram da internet. Sim. Que é super necessário você dar essa... Sabe, essa desligada, assim. Hoje eu tenho um compromisso, que é um compromisso meu de... Hoje eu não vou fazer absolutamente nada para a internet. Hoje eu vou fazer absolutamente tudo para mim. Então, Sim. eu fui fazendo isso aos poucos e hoje eu consigo tranquilamente. É uma Legal. coisa que eu tenho feito bastante como criadora também, colocar o limite da criação, ou até quanto eu vou compartilhar, né? Eu tenho conseguido fazer, e agora eu tô na fase de como usuária também, né? Que querendo ou não, a gente também consome, né? Sim. Cria e consome. Então, às vezes é isso, como usuária também eu fico lá o tempo todo querendo olhar, tipo assim, eu queria só desligar a internet, tipo, sai, sabe? Sim. Que nem desligava o modem antigamente. Sim. Então, Às vezes é um isso. pouco bom. Eu sou bem adepta do colocar o celular dentro da gaveta, assim. Fechar. Eu tô fazendo e- isso, juro. Aham, Coloco nesse pra nível, eu conseguir, aham. Perfeito. Eu coloco ele carregar longe. Que aí senão você fica isso com o também. carregador olhando, né? Explodir o celular na mão. Sim. Já é perigoso, Já é verdade. perigoso. Aproveitando, então, falando um pouco mais sobre o trabalho de vocês agora. Infelizmente, a gente vai ter que falar sobre internet. Guide, quando que você decidiu unir comunicação e moda? Quando que foi essa chavinha virou, assim, na sua vida? Foi mais ou menos há 7 anos atrás, quando eu realmente resolvi mudar de profissão, né? Foi há 10 anos atrás que eu fiz o primeiro post num Tumblr. E só que naquela época eu trabalhava em agência, era dessa área criativa, mas nem pensava em ser influencer, trabalhar com isso, nem nada, assim. Foi só uma brincadeira, eu já, né, trabalhava com isso, daí me vestia mais diferente, assim, e fui brincar com a moda. Daí continuei nessa brincadeira por 3, 4 anos, até que eu resolvi transformar em profissão. E quando eu fiz essa transição de carreira, eu não tava, tipo, bombada já, sabe? Essa história que as pessoas contam, eu viralizei e daí vi que era melhor ser influencer. Não, eu não tinha viralizado, eu só, tipo, falei, isso aqui pode ser uma profissão. Eu percebi que eu era uma boa comunicadora e falei, agora eu vou ter que fazer isso aqui dar certo. Então, saí do meu trabalho e construí a minha carreira bem assim, seguidor por seguidor, sabe? E fui fazendo. Então, de lá pra cá, tem 7 anos que eu fiz essa transição. Eu achei muito legal isso da sua trajetória, assim, que você começou no Tumblr, depois você foi pro blog, que também foi ali, né, teve uma época, e daí agora você tá nas principais redes. Eu queria saber como foi essa jornada pra você, transitando entre plataformas e encontrando o seu lugar ali no meio. Bem legal essa pergunta. Quando eu comecei, tava em autoblog, né? E como eu fazia por essa coisa de hobby, então... E eu era muito consumidora de blogs também, eu amava ler blog. Outra coisa que eu sinto saudade é quando tinha aquele RSS, que daí Sim. avisava que tinha post novo. Porque um post novo era uma coisa que acontecia uma vez por semana. Não é agora que a gente abre o Instagram e tem 79 mil posts novos, né? E quando Verdade. tinha o post, era todo aquele consumo, né? Então, dava mais trabalho fazer o post, mas ele era mais consumido, assim. Então, eu comecei nos blogs e plataformas de texto, eu escrevia. E depois, quando eu fiz a transição, eu entendi que o YouTube era a melhor plataforma para crescer. E me dediquei bastante no YouTube no começo. Então, meu YouTube é bem recheado. Eu criei conteúdo lá por quase 5 anos, direto. Então, amava. Eu ainda amo o YouTube, apesar dele estar parado. Porque ele tem mais tempo de tela, mais tempo para falar. E eu sou faladeira, entendeu? Eu gosto de, tipo assim... Então, fui me adaptando lá. O Instagram é o mais fácil hoje, né? Eu acho que é isso que acaba acontecendo, assim. Porque ele reúne muitos formatos diferentes. Lá dá para escrever, tirar foto, falar, fazer vídeo.
Então, eu vejo lá como essas inúmeras possibilidades de se comunicar. E o TikTok, né, que tá crescendo bastante agora e vem com esse formato de vídeo mais express, assim. Mas eu vejo que todas as plataformas têm seu valor, sabe? E eu vejo muito, como comunicadora, eu vejo como formas de se comunicar. E eu acho que cada pessoa acaba tendo uma que se destaca mais. Então, o meu é bastante o visual, né? Mas, ultimamente, eu tenho recuperado a vontade de voltar a escrever. Eu até voltei a escrever, mas não postei em lugar nenhum ainda. Não voltei com o blog e tal. Mas escrever também tem uma emoção, tem uma coisa assim. Então, eu gosto de quase todas as formas de se comunicar, na verdade. Tem muitas coisas que estão voltando, né? A gente vê os anos 2000 voltando, os anos... Então, eu acho que a escrita também vai voltar em algum momento. Também tem essa impressão, assim. Uhum. Mas aproveitando que a gente tá falando do Tumblr, eu vou fazer a brincadeirinha que eu tinha comentado com você, que é o seguinte, pra quem, né, ainda não sabe, eu trouxe aqui 3 looks mais antigos da Guide, então da era Tumblr dela. Uma It Girl, né, Tumblr, que foi um momento também. E eu vou mostrar cada um e ela vai contar pra gente o que ela mudaria nesse look hoje pra fazer mais sentido pra Ai, Guide. meu Deus, eu tô nervosa. De 2023. Franklin, se puder colocar aí pra gente. Aqui temos o primeiro look. Eu escolhi ele por causa da Praça Osório. Uhum. Eu olhei a praça e eu pensei, Curitibana, It Girl Curitibana. Então eu queria, não sei, por onde você quer começar? O jeans, a bolsa, a saia, o que você mudaria? Ó, vamos lembrar que são 10 anos atrás, né? Sim, E eu sim, tinha sim. 26 anos aí, né? Então era uma outra geração, assim, um outro momento. E eu gostava muito de tirar fotos pela cidade. Como eu trabalhava em agência ainda, né? Então eu trabalhava ali pelo centro, então eu tava fotografando em vários lugares. Então isso é bem legal mesmo. Sim, o cenário, né? O centro da cidade, o cenário. Mas, ó, vou te falar que eu acho bem moderninho esse look, até atualmente. Eu acho que o que eu mudaria só, talvez eu usaria uma camisa mais oversized, mais largona, assim, sabe? Que hoje em dia tá bastante em alta, né? Exatamente. Então, eu acho que o que eu mudaria aí é só isso mesmo. Eu jogaria uma camisa um pouco maior, um pouco mais comprida, assim. E talvez aí um top com ela aberta e tal. Mas a saia, inclusive, já tô triste que eu me desapeguei dessa saia. Eu pensei nisso, eu pensei em te perguntar, você tem essas roupas Não ainda? tenho, mas talvez alguma tenha. Talvez alguma tenha? Uhum. Vamos ver então, Franklin, pode passar pra segunda. Que eu trouxe aqui, foi meio particular, assim. Eu vi e falei, vou pegar esse. Eu gostei que tem o Batman. Essa saia, eu vi que, pelo menos naquela época, você falou que era uma saia queridinha ali, das pessoas que te acompanhavam. O que você mudaria? Se você mudaria algo? Cara, não sei se eu mudaria. Eu gostei desse look também. Eu acho que talvez o sapato, eu usaria um sapato mais pesado, assim, com um salto mais plataforma, que eu tenho usado mais, assim. É um mocassim? Esse já é um mocassim, né? Eu não ouvia falar de mocassim há anos Então, atrás. Assim, entende? eu, né? Minha bolha. Mas, Gente, inclusive, você tá de mocassim, né, Denis? Eu também tô. Nós dois estamos combinando. Legal. Então, na época, eu já buscava muito essas coisas diferentes. Assim, eu sempre gostei de mocassim, isso é uma coisa legal, né? Hoje só uso de uma coisa até um pouco mais estruturada. Acho que só isso que eu mudaria. Mas eu gostei desse look aí também. E outra coisa que eu amo até hoje é transparência. Certo. Então, essa saia transparente, tudo, inclusive, tá em alta, gente. Também não tenho nada desses looks dessa peça aí, mas queria. O Batman já foi embora. Já foi embora, mas é bem legal. Ok. Franklin, pode passar pra terceira. Essa aqui eu também peguei por causa da mistura ali das cores e da estampa. Achei bem diferente. Você gostava de fazer essa mistureba, assim? Sim, eu ainda gosto de fazer misturebas que são ousadas, assim. Eu gosto de brincar com a moda com todos os elementos visuais que são possíveis. Então, a textura, a cor, né? E eu acho que eu passo por várias fases, assim. Nessa aí eu tava bem nessa mais colorida e com estampas, né? Hoje eu uso menos estampa. Eu acho que esse look eu não usaria, nada. Por causa das cores e tal, mas eu acho bem legal. A sapatilha, você ainda usa sapatilha? Não. Sapatilha, acho que também ela deu uma Mas essa saída. sapatilha, ela é de veludo. Então, o veludo é uma parada que eu uso até hoje. Eu gosto muito de veludo, assim. Então, deve ficar meio assim, sabe? Ah, que legal! Mas eu gostei. Curti. A gente teve a ideia de fazer essa brincadeirinha. Eu acho que sempre vale, né, voltar pra gente há uns anos atrás e dar uma olhada. Sim. Fechou, então. Aproveitando que a gente tá falando do YouTube, né? Você falou do seu YouTube, eu também dei uma olhada no seu YouTube. E eu vi que você criava conteúdo lá também. Sim. E eu queria perguntar, assim, antes da gente falar no TikTok, que eu acho que foi um marco pra você, imagino que tenha sido, como que foi pra você migrar por essas plataformas até o TikTok, que foi realmente ali um divisor de águas? Eu sempre me achei um bom comunicador também. Então, como eu disse, há 14, 15 anos atrás, o YouTube era muito diferente do que é hoje, né? Era o início de uma plataforma que comunicava. Então, eu comecei a fazer esses tutoriais, mas eu não tinha nenhuma pretensão e nem sabia que dava para ganhar dinheiro com isso. Para mim, era mais para ensinar um pouco do que eu sabia. Numa plataforma que a gente podia postar vídeos de
sei lá, de quantos minutos quisesse, né? Então, quando eu vim para Curitiba, eu não mexia muito com redes sociais. Depois eu criei um YouTube com o meu melhor amigo e a gente fazia vídeos. Foi bem no tempo onde que popularizou alguns canais e a gente começou a ver uma profissão como youtuber. E eu falei, nossa, mas por que que eu não posso trabalhar com isso? Mas eu trabalhava dando aula e era bailarino. Nunca foi muito focado. Eu também nunca deixei para trabalhar com a internet. Foi também algo que foi esquecido e foi acabando aos poucos, né? Existia a vontade, mas você que trabalhou na internet, no YouTube sabe que o processo de edição do YouTube é uma coisa muito demorada. Então, não tinha essas facilidades que hoje a gente tem de editar, postar na mesma hora. Antigamente, você tinha que ter um notebook, você tinha que, sei lá, subir áudio separado, você tinha cortes, edição, era um processo mais demorado. E eu não tinha muito, eu era mais do processo criativo, não era da execução. E aí, eu dei aula aqui em Curitiba há 5 anos, 4 anos na educação especial, 1 ano no Marista. Foi quando eu tinha muitas crises no final do ano de existenciais mesmo, assim, de tipo, poxa, eu não tenho férias, eu era PSS, era mandado embora, e na outra escola eu tinha. E aí eu amo a educação, eu amo dar aula, eu nunca tive problema com aluno, nunca tive problema com pais, eu sempre tive problema com a direção. Certo. Sabe, direções conservadoras, uma educação muito antiga, muito tradicional e que eu não aprendi nem na faculdade e não gostava de reproduzir. Então, eu sempre tinha algumas críticas quanto à administração mesmo, diretoras e pedagogas, e aí sempre gerava esse embate. Então, um final do ano, eu tive uma crise muito forte, aí eu virei pro meu amigo e falei, eu quero fazer uma coisa diferente. Ele falou, você gosta de fazer bolo? Eu falei, gosto de fazer bolo. Quero fazer uma coisa que eu gosto de trabalhar, sei lá, que eu possa entrar às 7 e sair às 8h30 se eu estiver cansado. E aí, na minha profissão, não existe isso. Porque, professor, você vai entrar às 7h30, você vai sair às 11h30, você vai voltar às 1h30, você vai ter que preencher o livro de chamada. No final do ano, você sai de férias, no começo do ano, você começa a trabalhar. Então, era muito regrado. E aí, ele falou, você gosta de fazer cabelo das suas alunas, por que você não vai virar cabeleireiro? E eu fazia toda a parte de produção das minhas alunas, de apresentação, era tudo eu, cabelo, maquiagem. E ele fez curso de maquiagem. Eu falei, se você fez de maquiagem, vou fazer de cabelo, e aí a gente talvez trabalhe junto. E eu entrei na escola Lady Lorde sem saber segurar uma escova. Sério? Sem saber. Há quantos anos isso? 4 anos. Meu Deus, eu tô chocada. Que tudo! Tô chocada. 4 anos. Eu não sabia segurar uma escova. Eu não sabia o que era cabelo. Eu tinha nojo de pegar de cabelo. Eu falava pro meu amigo, como é que eu vou lavar cabelo se eu tenho nojo de pegar de cabelo? Como é que você venceu esse medo? Então, é porque a gente vai... Foi na prática entendendo mesmo. Na prática. Por exemplo, chegou na segunda semana de aula, era escova, e eu olhei pra minha professora e falei, olha, professora, não tem. Eu não consigo segurar a minha escova. Eu não consigo segurar o secador com uma mão e escovar. E hoje eu escovo super bem. Não consigo segurar o secador com uma mão, escovar com outra e puxar o cabelo com qual mão? E ela, não, é assim a prática. E aí foi quando eu falei, eu abri um Google e falei, quem são os maiores cabeleireiros do Brasil? E aí eu fui ler quem eram e aonde estavam e a carreira deles. Eu sei que são pessoas que já estão há, sei lá, 20, 30 anos no trabalho, ou têm a mídia associada, ou estão em São Paulo. Eu falei, em 5 anos eu vou ser um desses caras. E eu tracei a meta de ficar trabalhando com a internet e com o cabelo junto. Então, eu já criei um perfil para o meu perfil de cabeleireiro. Eu já criava conteúdos, eu já postava sobre tendências. E foi aí que eu fui arrumando lugares para trabalhar. No final do ano de 2019, 7 meses de auxiliar, falei, não quero mais ser auxiliar. Não quero mais ser auxiliar, quero trabalhar para mim. Foi quando eu fui fazer teste em 4 salões aqui em Curitiba. Eu passei nos 4 e eu pude escolher em qual eu trabalharia. Tendo a minha primeira bancada sendo um cabeleireiro de 7 meses de formação. Que incrível. Já com uma clientela que me seguia. Por conta das redes sociais e por conta do meu trabalho, lógico, né? Do contato, Do contato. E aí, eu fui. E aí, em março, eu fui contratado por um outro salão. Que foi quando a gente teve o quê? A pandemia. No dia 17 de março foi quando basicamente fechou tudo. Eu não era mais CLT. Eu era uma pessoa que trabalhava por conta própria. Recebia o que produzia. A gente não podia produzir porque a gente estava longe de tudo. A gente não tinha contato com as clientes. Então, aqui em Curitiba foi um abre e fecha o tempo inteiro. As clientes estavam no período que
não podiam ter contato, né? E tava todo mundo muito receoso com o que a gente podia gastar, o que a gente não podia gastar. Foi quando teve o boom, ou a gente assistiu o BBB, que era o BBB lá dos famosos, ou a gente abriu o TikTok, que foi uma rede social que começou, tipo, de um mês, assim, e bombou no mês. E aí eu falei, eu primeiro comecei a consumir, depois eu comecei a dublar, porque eu gostava de afixar, eu comecei a dublar. E aí eu vi que quando eu usava a minha voz, dava muito certo, porque eu conseguia comunicar e as pessoas conseguiam se identificar. Opa, esse vídeo é do Denis. E aí foi quando eu comecei a produzir vídeo. Não larguei a profissão de cabeleireiro. E depois de, sei lá, 3 meses, eu tinha lá já um hall de 340 mil seguidores para uma rede social que é nova. E a gente que já trabalhou com a internet sabe que 340 mil são muitas pessoas. Imagina juntar tudo isso. A Anitta já me seguia. Eu falei, nossa. É. Acho que dá Era pra gente trabalhar com isso. Venceu na vida, Acho que dá pra gente trabalhar com isso. E aí eu postei alguns cabelos lá e, você também é cabeleireiro. E aí eu decidi criar redes sociais diferentes. E aí eu fiz esse processo. Mas aí eu comecei a trabalhar no Instagram. Hoje eu trabalho no TikTok. Hoje eu trabalho no Quai. Hoje eu trabalho no YouTube. Hoje eu trabalho no Facebook. Então eu trabalho em todas as redes sociais. Mas como eu tava hoje comentando com o Uber que tava me trazendo. Eles são muito curiosos de saber como que a gente dá conta, né? Eu falo que cada rede social, ela tem uma linguagem e ela comunica um público. Então, não dá pra gente postar tudo em tudo. E se a gente quer conteúdo pra tudo, a gente tem que criar coisas específicas pra cada rede social. E é isso. Um pouquinho dessa trajetória, assim. Eu não larguei o cabelo. O cabelo só complementou. E a comunicação e o influenciador digital foi algo que entrou na minha vida há 3 anos, assim, como trabalho mesmo, assim. Eu falo, para ganhar grana, demorou um pouco mais, né? A gente faz muita coisa por paixão. Hoje eu me submeto a fazer coisas por paixão, por prazer, mas precisa ter a parte financeira também, assim, sabe? Não dá pra gente ficar fazendo tudo por amor, por exemplo, assim. Então, eu amo comunicar, amo produzir, mas hoje é o meu trabalho. Então, eu lido com essa minha profissão como meu trabalho mesmo. Que legal. E quando você começou a ter relevância no TikTok, o que as pessoas te associavam? Assim, quais eram os tipos de vídeo? Tutoriais. Os tutoriais que eram os Absolutamente narrados, né? check. Aqueles Tutoriais famosinhos. estranhos. Eu comecei a... Eu associava a rir, no caso, né? Porque eu me matava, sempre me mato de rir com seus vídeos. Então, assim... É muito isso. É porque eu via aqueles tutoriais de 5 minutos, e aí eu ficava, tipo, eu mesmo narrando, assim, com o celular na mão. E ficava, falando com você mesmo. Meu Deus, o que essa menina tá fazendo com o negócio com a fita crepe? Na verdade, você traduziu o que todo mundo pensava, sabe? As pessoas falam que eu tenho o poder de traduzir em palavras o que as pessoas pensam, assim. Então, eu falei, vou abrir aqui uma tela verde, vou colocar um vídeo atrás, vou puxar um fone de ouvido e vou criar já um bordão e vou começar a reproduzir isso. E aí, o primeiro vídeo deu muito certo. E aí, o meu antigo relacionamento, né, que não deu certo, falou, olha, isso não vai dar certo. Eu falei, não, eu vou trabalhar com isso. Opa! Aí, ele falou, mas assim, eu pegava o espelho do meu banheiro, tinha luz. Então, eu ia pro banheiro, ficava na frente do espelho, já com o áudio de boa qualidade do fone de ouvido. E comecei a gravar 10 vídeos por dia. Aí eu postava, sei lá, 9, 10 e meia, meio-dia, 1h30. Eu ia ali cronometrando, ia vendo o que dava certo, o que dava errado. Foi quando em 3 meses eu, sei lá, tinha 350 mil seguidores. Nossa. Depois de um ano eu consegui 1 milhão. E as pessoas foram associando mais ou menos a risada, os meus bordões. As tiradas, né? As tiradas. Eu acho que também o posicionamento da câmera, a gente cria muitos símbolos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma música de fundo que eu uso que às vezes para vocês pode ser subjetiva. Mas se você clicar nessa música, eu sou um dos vídeos mais vistos do mundo do TikTok. É intencional. Então, é muito intencional o que eu produzo, assim, sabe? As pessoas acham que é fácil o nosso trabalho. Eu acho que... E os vídeos de extração de espelho? Esse é ótimo. Por exemplo, assim, eu traduzo muito o que a gente pensa. Então a gente tá assistindo... Eu nem penso que eu evito. Sei lá, mas a gente tá vendo lavagem de tapete, que eu amo também. Eu também amo. Esse sabe? ASMR de lavagem de tapete, eu amo. Então, assim, a gente passa muito tempo vendo aquilo e o nosso cérebro, ele vai mesmo exercitando, não a fala, mas o pensamento. Então, eu só coloco pra fora o que as pessoas estão querendo falar. E aí, acho que cria identificação. Mas o dos cravos foi, por exemplo, esse ano, assim. Mas, por exemplo, se você entrar no meu direct ou se você entrar nas minhas marcações, as pessoas me associam o
tempo inteiro a cravo. É. Esse daí marcou. Na vou... minha timeline isso só aparece assim. Esses dias que você voltou a aparecer dançando, deu. Que dança! maravilhoso! É polêmico, porque tem gente que não gosta do cravo, mas assim, Tem muita agonia. mas eu crio conteúdo pra várias pessoas, né? Eu falo É um assim, gente, público, é né? um público muito específico, mas aí tem os tutoriais que continuam, tem todos os vídeos sobre histórias que eu conto, tem os meus vídeos de dança, tem os meus vídeos de cabelo, de viagem. E você cria conteúdos diferentes para as plataformas, então? O que tá no Eu Insta... edito mais ou menos. Uhum. Então eu sei, por exemplo, o que vai dar certo em uma e o que não vai dar certo em outra. Eu não deixo de postar na que não vai dar certo. Ah, tá. Às vezes é mais questão de corte e tempo. Tá. Corte, tempo e pausa. E é Eu você acho que são as edita tudo? Eu que edito tudo. São coisas muito. São coisas muito importantes para a área de comunicação. O corte, o tempo e a pausa. A gente tem que ter a pausa, porque a pausa é onde acontece tudo. Isso eu aprendi no teatro. Então, assim, eu sei que tem vídeos que tem que ser super acelerados. E eu sei que tem vídeos que a pessoa tem que parar para dar risada. E eu não vou falar nada, eu só vou mostrar. Não, isso daí que você acabou de falar, meu Deus do céu, já valeu esse podcast aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem essa sensação de que a rede social, como, não tem tempo, ninguém tem tempo, tu fala rápido, né? E eu já falo rápido, Eu né? também. Eu sou uma pessoa que fala rápido. E daí, eu vejo que, quando uns vídeos meus mais antigos, eu tava assim, eu disparava de falar. E daí, ultimamente, eu tenho tentado criar conteúdo mais dentro do meu corpo, que eu falo assim, sabe? Presta atenção no que você tá fazendo, conecta com outra pessoa. E daí, eu percebi, e agora você falou, né? E Te me confirmou, validou. É a importância da pausa. Sim. Mesmo em tempos que se diz que as pessoas não têm tempo. Mas não é aquela pausa chata, é a pausa da hora certa, né? A pausa pontual e a pausa exata. Por exemplo, um conteúdo que viralizou meu foi a reforma do meu apartamento. Que basicamente eu fiz um BBB da reforma do meu apartamento. Então, eu tinha os vlogs de obra número 1. Então, era uma coisa muito acelerada que eu falava em 1 minuto e 10. Um conteúdo que seria de 10 minutos. Mas aí eu crio vlogs. E aí eu crio uma sequência. Então, todos os vídeos vão ser assim. Então, se Uma você... linguagem, É uma né? linguagem específica para esse conteúdo. Por exemplo... Os vídeos de cravos e espinhas, eu tenho a pausa. Porque eu sei exatamente Que a pessoa também, ela tá ali, assim... atenta no que vai acontecer. Sim. Imagina se eu ficar falando e tirar totalmente o foco do vídeo. Sim. Então, a gente exercita isso. Isso que eu aprendi no teatro. Que legal. Que legal poder fazer É. essa junção, né? E uma pergunta um pouco mais polêmica, assim. Vocês acreditam que o mercado do criação de conteúdo tá saturado ou não? Qual que é a opinião? Qual que é a sua opinião, Vai ser Guide? polêmico. Eu não acredito que esteja saturado. Eu acho que ele tem se profissionalizado de algumas formas. Então, a minha visão é assim: todo mundo é criador de conteúdo, todo mundo pode ser. Alguns vão ganhar dinheiro com isso vai ser uma profissão, e outros não, vão criar conteúdo para se divertir. Então, eu acho que é isso que é preciso entender. E que quem cria como profissão é uma profissão, é trabalho, dá trabalho, tem estratégia, tem penso, tem dinheiro, né? E tem todo um trabalho para que isso aconteça. Então, a minha visão é essa. Então, acho que não tem... Eu sou da pessoa que quer dar voz para todo mundo, sabe? Acho que todo mundo tem algo que pode falar interessante. Eu também acredito que não existe esse mercado super faturado de pessoas. Eu acho que também todo mundo pode comunicar. Hoje, por exemplo, eu vejo vídeo de pessoa andando na praia achando objeto de... Isso é muito legal. Então, assim, você vê que essa pessoa, ela criou um conteúdo e ela vai desenvolver perfeitamente. A dica que eu dou é, se você quiser fazer isso, faça sem querer o dinheiro. O dinheiro é consequência. Eu criava conteúdo sem nem saber que eu poderia ganhar dinheiro na internet. A primeira publicidade que eu fiz, por exemplo, eu acho que a moça deu risada da minha cara, né? Porque eu já tinha um número muito forte de seguidores. Eu pedi R$80 pra fazer um vídeo. Tipo, R$80, sei lá. Eu pensei, é 1 hora a aula que eu dou, eu vou produzir um vídeo de 5 minutos e aí vai dar de boas R$80. Eu acho que a moça da agência, ela falou assim, nossa, acho que esse cara precisa de uma assessoria, né? Alguém ajuda. Alguém ajuda aqui. Sei lá, que era no tempo da pandemia, que eles estavam pagando, tipo, R$10 mil por vídeo. Então, tipo assim, eu falo, eu já tinha o desejo de trabalhar com comunicação. Eu acho que o mercado não está saturado, mas se a pessoa entra com o objetivo de ganhar dinheiro, ela não vai conseguir. Porque o dinheiro é uma consequência. Sim. Outra coisa que eu dou uma dica: todas as pessoas que acham fácil esse trabalho, executem ele. Porque, por exemplo, eu sempre uso o exemplo, eu acho lindo o trabalho de engenheiro civil, mas eu não trabalharia. É algo que eu admiro, é algo que eu acho que a pessoa que trabalha, ela deve ter uma qualidade de vida boa, ela ganha bem, mas é o trabalho dela.
Eu acho que as pessoas acham o nosso trabalho muito fácil. Uhum. E aí, quando eu falo que eu administro 11 redes sociais, que eu administro 11 perfis, 5 redes sociais, que eu tô o tempo inteiro editando, postando, gravando, e que é uma consequência que hoje eu trabalho super bem, né? Por isso, posso trabalhar aonde eu quiser, em qualquer lugar do mundo. Mas não é uma obrigação pra mim. Sabe? Não é uma Uhum. obrigação. E eu acho assim, quem faz bolo, faz vídeo. Quem anda com cachorro, faz vídeo. Quem mora fora, eu adoro ver vídeos de quem mora fora, contando sua experiência. Vlogs de viagem, sabe? Eu acho que há a possibilidade de comunicação para todo mundo. Porque é um segmento muito espalhado, né? Sim, eu ia complementar uma coisa, porque eu, quando fiz a transição, eu comecei fazendo porque eu queria ganhar dinheiro, né? Mas não era só esse o objetivo, era transformar em trabalho. Então também tem essa diferença que eu acho que é legal da gente falar. Que é assim, você pode já fazer isso olhando que é trabalho. Mas sabe qual que é a diferença de ser trabalho e ganhar dinheiro? É que a rede social é uma maratona. Não é uma corrida entendeu? 100 metros. 100 metros. Então, se você tá fazendo algo só pelo dinheiro, essa maratona vai te exaurir. Ou se é algo muito difícil para você fazer, você não vai conseguir manter. E daí não vai vir o dinheiro, só vai dar trabalho. Entendeu? Sim. Então, eu acho que nesse sentido que é legal de nesse sentido pensar. que eu tô falando mesmo. Né? É de você, claro, você tá trabalhando com algo que você quer uma rentabilidade. Isso, quando você começa a produzir vídeo, você já tem essa expectativa. Por mais que a gente não tenha uma assessoria muito, a gente não sabe. Hoje em dia, para vocês entenderem, eu trabalho numa agência que é a Non Stop, que temos quem aí? Temos GK, temos o Whindersson Nunes, temos vários influenciadores gigantes. Só que o meu preço não é comparado ao deles. E a gente não sabe quanto eles ganham, a gente tem uma perspectiva, porque a gente trabalha na mesma agência. Então, nunca vai ser algo muito certo como CLT. Então, você tem que estar preparado para várias coisas. Como ela disse, não é de um dia para o outro. Você pode viralizar, mas você permanecer nesse mercado é uma coisa muito diferente. Viralizar acontece a toda hora, a todo momento. É muito fácil. Existem Os 15 minutos de fama, né? Existem técnicas para viralizar, mas aí se manter. Manter é uma coisa mais difícil, assim, sabe? Nunca pensei em desistir, mas para produzir 10 conteúdos por dia era algo que eu tinha muito desejo, assim, sabe? 70 conteúdos semanais, Sim, né? Nossa Senhora. Era algo que… Era outro momento também, né? Interessante. E outra coisa que eu queria trazer pra roda é que desde que a internet é a internet, a gente tem isso de qual é a próxima rede social, né? Então, antigamente tinha o Orkut, depois a gente foi pro Facebook, depois a gente foi pro Snap, depois a gente foi pro Insta. E a minha pergunta, até relacionado com o Insta, que foi soberano por um bom tempo, vocês acreditam que o TikTok realmente substituiu totalmente o Instagram? E também essa vinda do Instagram, as pessoas um pouco mais desanimadas e reclamando, né? Que elas querem voltar a ter uma rede social só de fotos. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Qual que é a sua opinião, Gui? Eu não acho que o TikTok substituiu o Instagram. Eu acho que a cagada do Instagram… Pode falar. Foi que ele tentou imitar o TikTok, né? Assim, o que eu vejo, a linguagem do TikTok, ele é sobre você criar um conteúdo que conecte com a pessoa instantaneamente. Então, ela vai conectar primeiro com o seu conteúdo e depois, a longo prazo, com você. Isso que a gente viu do Denis, né? Ele criou um conteúdo que já tinha uma linguagem que ele repetia. Então, isso fez com que ele… primeiro você atraía conteúdo e depois você sabia quem era o Denis, porque ele falava em todos os vídeos do mesmo jeito, com a voz dele e tudo mais. Então, essa foi a sacada, né, que foi massa. Eu sou uma Instagrammer, né, de anos, vim do blog, de YouTube, e vim de plataformas que o foco era a comunidade. Então, eu tinha seguidores que se conectavam comigo. Então, mesmo lá no Tumblr, que eu não era famosa, mas o quê? Dentro das agências de publicidade, quem me conhecia, eu tinha uma comunidade, das pessoas conversarem comigo sobre isso. Então, era uma outra sensação. Então, o conteúdo vinha a partir de mim, né? E lá no TikTok eu vejo que é diferente. No que o Instagram tá se perdendo é que ele tá se comportando como TikTok e matando essa parte da comunidade. Por isso que a gente tem vontade de voltar a postar foto do que tava comendo, de ver o que o amigo tava fazendo, porque isso é gerar comunidade. Então, eu acho que não vejo uma rede social mais no futuro. Eu vejo várias. E de preferência que cada uma tenha a sua personalidade, por sua favor. identidade. Obrigada. Sua identidade. Não sei o que o Denis acha. Eu fiz uma formação agora com o Meta em São Paulo. Eu fiz 3 formações com eles. E realmente eles têm esse conceito de comunidade, né? Eles ainda acreditam que são uma comunidade. Mas hoje a gente vê milhões de pessoas seguindo uma mesma pessoa, né? Então é impossível, sei lá, Manita, que tem mais de 50 milhões de seguidores, ela tem uma comunidade muito forte, mas é uma outra
vivência. Quando a gente fala de comunidade, eu penso em realmente algumas pessoas que você consegue se conectar. Por exemplo, eu não consigo responder todas as pessoas que me mandam direct. Ah, Infelizmente, mas, isso claro. não existe. Sim. Porque, sei lá, eu teria que passar 24 horas do meu tempo só respondendo, porque você vai responder, a pessoa vai querer interagir, você vai ter que É um conversar. trabalho por si só. Eu acho também que não existe uma que vai ser soberana e nenhuma tira o espaço da outra. A gente tá falando aí de disputa de tempo de tela. Então, quanto mais uma tiver, melhor será. Quando a gente trabalha em criação de conteúdos, o que a plataforma cria estratégias para que você passe mais tempo nela, né? Então, sei lá, deslizar a tela e aparecer um conteúdo que seja muito próximo com o que você viu anteriormente, que sejam publicações que sejam muito parecidas com o que você curte, que te deem perfis para você seguir dos conteúdos que você gosta. Então, elas já criam essas estratégias, né? Sim. Mas eu acho que cada uma é muito individual. Por exemplo, as pessoas têm muito preconceito com o Facebook, mas fora do país as pessoas usam muito Facebook. Eu vou para Portugal, as pessoas me conhecem pelo Facebook. Então, eu não deixo de criar conteúdo do Facebook, porque eu sei que o público de lá fora tá vendo meu conteúdo, assim, Que sabe? interessante, não fazia ideia. Muito, por exemplo, assim, lá o povo de Portugal não vê muito TikTok, pouco Instagram, mas eles se comunicam muito pelo Facebook. Que curioso, que curioso. E aproveitando que a gente tá falando aí de redes sociais, eu queria falar um pouco sobre o público de vocês, né? A recepção do público de vocês. Vocês acabam lidando muito com a autoestima das pessoas, né? Seja na moda, seja na beleza, no cabelo. Eu queria saber se tem alguém que marcou vocês nesse sentido. É uma história de alguém que foi impactado pelo conteúdo de vocês, seja as dicas, por exemplo, que eu acho muito legais as dicas de cabelo, né? Acho que vindo de um profissional é sempre muito válido. Ou, por exemplo, na combinação de uma roupa, enfim, mais ou menos por aí. Você já recebeu esse tipo de Sim. feedback? Quando eu comecei a criar conteúdo de cabelo, a gente tá falando aí de moda, beleza, estética, eu tava num período da pandemia, onde que as pessoas estavam voltando a fazer a transição capilar. Verdade. Onde que as pessoas... Eu fui criar conteúdo de cabelo justamente pra dizer assim, você não precisa estar no salão pra estar cuidando do seu cabelo. Você pode estar cuidando do seu cabelo de uma forma que você consiga cuidar em casa, com os produtos que você tem, não muito eletizado, né? A gente fala da indústria cosmética, que é muito parecida com a indústria farmacêutica, né? Que aí estraga o cabelo pra melhorar o cabelo. Cria muitos produtos pra gerar necessidade, né? Gera necessidade, cria produtos que não tem muita função, sabe? Então, é uma indústria muito forte. E eu entrei em contramão com essa indústria, né? De, poxa, você pode lavar seu cabelo em casa. Não Com é bem o shampoo assim. que você tem no mercado. Então, você fala pra um público que te acolhe já de muita... Pô, olha, ele tá falando que o shampoo do mercado não é ruim. E não é ruim. É porque as marcas falam que é ruim porque eles querem vender que a gente tá falando de marketing, né? Marketing é 70% de produtos cosméticos. Então, quem tem dinheiro para investir em marketing, você que trabalha, sabe que vai ser mais visto, mais lembrado, vai ser mais vendido. E pronto, né? Então, eu comecei a comunicar para essas pessoas que estavam em transição, cuidando do seu cabelo em casa, como poderiam marcar. E uma seguidora minha me marcou num conteúdo da Múria, aqui de Curitiba também, que é uma menina crespa, que passou pela transição na pandemia. E ela fez umas mechas em casa, umas mechas. E aí um cabeleireiro, não sei se do Rio de Janeiro, reagiu ao vídeo dela de uma forma muito pejorativa. Porque a Múria é uma menina preta, a gente sabe todos os conceitos que ela carrega, né, na sua cor, no seu cabelo, na sua vivência. E aí ele reagiu dizendo que o cabelo dela, sei lá, ela tava usando os produtos mais baratos do mercado, associando a cor dela, claro, à pobreza sempre, né? E aí me marcaram nisso, porque eu acho que ela fez um vídeo reagindo, tipo, não foi, eu não tinha, eu só queria pintar meu cabelo, não tinha nada a ver. E aí eu chamei a Muri pro meu salão. E eu falei, Muri, vamos fazer um teste, vamos mudar o teu cabelo. E eu lembro perfeitamente da Muri chegando muito acuada, porque não era um local dela. A gente sabe que ainda salões são elitistas, ainda salões cobram muito caro, ainda salões são lugares para algumas pessoas frequentarem. Não é todo mundo que vai no salão de beleza. E a gente vê a Muri chegando, muito acuada, sentando numa cadeira, sem entender muito o que estava acontecendo. E eu já trabalhava com comunicação, internet. E aí eu fui fazer um teste de mechas, vamos transformar esse cabelo. E aí eu consegui que a Muri virasse minha modelo. Hoje a Muri comunica no TikTok, tem mais de 50 mil seguidores também no TikTok. Hoje ela trabalha no Boticário com a beleza e usa do seu cabelo, do seu crespo, do seu empoderamento. Ela é uma crespa loira, ela trabalha também como modelo. Então, como isso pode dar um alerta e mudar vidas, assim, sabe? Esse é só um dos exemplos, mas chegam pra mim milhares de pessoas que vão no salão buscando esse pertencimento.
Que legal que você pôde trazer ela pra sentar na sua cadeira, né? Que Eu trouxe legal. ela pra sentar na minha cadeira, depois ela virou minha modelo. E hoje ela é minha modelo ainda, mas ela trabalha com comunicação. Eu falo pra ela, volta a produzir vídeos, porque ela também tem uma plataforma, ela também tem seguidores, ela também gera E conteúdo. ser crespa loira, né, também é um nível a mais de cuidado, Preta, né? crespa e loira. Realmente, realmente. E você, Guide, tem alguém que te marcou? Eu não lembro de nenhuma história específica, assim, de uma pessoa, né? Mas isso acontece bastante, porque, assim, quando a gente tá criando conteúdo de autoestima e passando uma informação que liberta outra pessoa, isso é muito transformador, porque a gente estava falando desse mercado de beleza e ele pode ser muito opressor, né? Então, eu trabalho com a moda como forma de autoexpressão. Então, eu crio e trago informações para que a pessoa sinta coragem de vestir o que quiser. E isso é a transformação. Então, quando as pessoas me encontram na rua, elas vêm me agradecer simplesmente por estar vestindo o que elas queriam. Que legal. Porque a informação que eu passei empoderou elas para tomar essa decisão. A moda Então, também é bem elitista em alguns pontos, né? É a mesma totalmente. forma, a moda pode ser libertadora e pode ser elitista, como a beleza também pode ser muito elitista, muito E uma prisão, né? Ao invés de conservadora, assim, Sim. sabe? Então, por eu trabalhar com público jovem, por eu trabalhar com cabelos com curvaturas, por eu colocar meninas pretas, e é tão importante falar sobre meninas pretas no salão, porque é um ambiente que ainda é racista, em todos os seus hábitos. Eu vejo quando chega uma cliente no meu salão, que é um salão de elite, e ela sobe e eu vejo o tratamento, sabe? E eu não sou um menino preto, né? Mas a gente vê a diferença. Então, de colocarem meninas com... Vocês têm cabelos com curvaturas. Há quanto tempo vocês foram reprimidas? E há quanto tempo a indústria da moda, da cosmética, anulou vocês de uma maneira que não existia? Porque no Brasil, gente, quem tem cabelo liso são pouquíssimas pessoas. A gente é uma mistura de cabelos. Então, é impossível que todo mundo tenha cabelo liso, como no período da Jade, nos anos 2000, que todo mundo alisava o cabelo para criar-se uma estética. Então, ainda eu sou esse que luto contra a indústria cosmética em alguns pontos que eu não acho legal. E encorajo meninas a frequentarem o salão, as meninas com cabelo com curvatura, que são cheias de traumas. Por exemplo, a Muri é uma menina que foi no salão e a moça queimou a testa dela. Então, Sério? ela nunca mais voltou pro salão. Então, tipo assim, são várias histórias que eu escuto na minha cadeira cortando o cabelo. Por exemplo, ai, nossa, mas eu saí com meu cabelo pingando água e vocês finalizaram meu cabelo, pôde ver meu cabelo cacheado. Então, olha, a gente tá em 2023. Então, tipo assim, olha quanto tempo existe salão. E a gente tá falando sobre frequentar alguns espaços agora. Eu vejo muito isso até. O meu conteúdo principalmente é sobre moda, né? Só que uma das coisas que atrai as pessoas é o cabelo, né? Porque o cabelo realmente é uma expressão nossa muito forte, né? Faz parte do look, né? Exatamente. E eu sempre assumi os cachos. E por muito tempo usei os cachos de cabelo curto, que também é uma coisa que diz que não pode, né? Cabelo curto Sim. não pode ser cacheado. Então, por eu usar, quando elas vêm também... Então, outra coisa que acontece muito é eu encontrar seguidoras na rua com o mesmo corte de cabelo que o meu. É a identificação. Ou em alguma fase minha da Que vida. legal. Ai, que idiota que tem seu cabelo, O não sei o quê. assimétrico, né? Ou mostra, tipo assim, mas você tá aqui na minha referência, eu levei pro meu cabeleireiro. Que legal. O assimétrico, quando eu usava cabelo assimétrico. Então, o cabelo é uma conexão muito grande, assim. E é isso delas me verem com esse cabelo e verem que eu vivo, que eu saio, que eu faço mil coisas e existo, né? Porque essa opressão vem desse lugar que, assim, você não pode nem existir se você for desse jeito, né? Então, acho que é legal isso. Sim. Perfeito, gente. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com vocês. Mas a nossa conversa já tá indo pro fim. Então eu vou liberar um espacinho aqui pra vocês divulgarem as redes sociais. Pra quem tá assistindo, se identificou, quer acompanhar. Então vou começar com o Denis. Você pode ficar à vontade na câmera 3. Gente, eu tenho muitas redes sociais. Então Realmente. é mais fácil vocês abrirem o Google É verdade. e colocarem meu nome, Denis Sloboda, DENNIS, SLOBODA, tá? Denis Sloboda, ucraniano. Sloboda, todo mundo me pergunta de onde que é o meu sobrenome. O Sloboda é ucraniano. Mas aí vocês vão entrar no TikTok, vocês vão ver 2 perfis. Tem o perfil do Thomas, que é meu cachorro, que também eu cuido. Então tem o Quai, vocês vão estar no Instagram com mais de 2 perfis, porque tem também o Thomas, que eu cuido. No Facebook é só um, no YouTube vocês vão me achar. Então, vocês conseguem entrar lá no Google, dá um Google, vocês vão me achar por lá. E é um nome não tão comum, né? Então é fácil de achar também. É um nome bem artístico. Bem artístico, concordo. Você, Guide. E falando em nome artístico, acho que o jeito mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, que meu Instagram é super fácil, é @guide, @GUID, só isso mesmo. Então, acho que lá é o jeito mais fácil que vocês me encontram lá. Eu acabo juntando todas as outras plataformas quando eu crio, aviso por lá e é o melhor jeito.
Fechou, gente. Obrigada, então. Obrigado. Se quiserem dar o seu encerramento, aí vocês curtiram o papo? Ótimo. Nossa, como você falou, eu até queria continuar conversando. Que E eu bom. adorei conhecer o Denis, porque eu só conhecia online, né? Aham. Sou fã dos vídeos dele. Então é bem legal conhecer, ouvir a história. Que bom que vocês tiveram essa oportunidade de trazer a gente para contar a nossa história Super. por trás dos posts, né? Que tem pessoas ali pensantes aí Sim. e criando, né? Sim, entender que também moda, conteúdo, moda, cabelo, conteúdo, são todas coisas interligadas. E que Verdade. sim, existem Uhum. espaço para todas as pessoas na internet. Basta, como a Guide falou, você fazer disso ou um trabalho ou não, mas estar consciente do que você está fazendo. Uhum. Fechou, Bem legal, então. adoramos. Fechou, gente. Bom, por hoje é isso, pessoal. Se vocês assistiram até aqui, não deixe de deixar um gostei, comentar quem que você quer ver sentadinho aqui conversando com a gente e também se inscrever no canal, seja no YouTube ou no Spotify. Enfim, siga a gente em todos os lugares e no Instagram, @bemparaná, tá? Lá a gente tem vários conteúdos e informações sobre a cidade, Curitiba e Paraná, então isso também é super importante você seguir lá, tá? Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau.